Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer aquele mano a mano que a gente já tinha combinado, né, para aproveitar o jogaço dessa terça-feira no ginásio poliesportivo Professor Rosário Cabral. Galera da esquina contra É Diferente, um grande clássico valendo a liderança do grupo A. Estou aqui com o João Paulo Castro para a gente esmiuçar jogador por jogador, posição por posição, treinador, prata da casa. E aí, João, preparado? É isso mesmo, mano. A gente vai ter hoje um grande jogo, um grande duelo, né? A gente vê que muita gente vai estar presente no ginásio poliesportivo para prestigiar, para ver de perto essa rivalidade que vem crescendo a cada ano da competição entre pernambucanos e cearenses. Antes da gente fazer essa análise, João Paulo, você tem os jogadores que já estrearam por essas equipes na primeira rodada? Isso mesmo, mano. Começando pelo GE, galera da esquina, estiveram presentes no placar de 7-1 contra o Gladiadores. Eric, Major, Migulha, Bochecha, Itamar, Wagner, George, Eric Danilo, Jalisson, Kainan, Giuseppe e Ednei. É Diferente, composto por Lambão, Fred, Domar, Nicolas, Rafinha, João César, Felipinho, Preá, Gabriel, Cabecinha, Gugu, Sol Salles e Renato, técnico Neto. Técnico do GE, Cleóbio Bastos. E lembrando que muitos desses jogadores aí, o É Diferente anunciou tantos jogadores, cara, que a gente não sabe quem virá amanhã. Então o que a gente vai fazer é pegar aqueles que a gente tem informação que virá, porque tem alguns do É Diferente, da galera da esquina, perdão, que a gente já sabe que vem, só que não sabemos quando. Então assim, o goleiro Neto, por exemplo, o GG, são dois atletas que já confirmaram que virão, só que a gente não sabe, vai vir amanhã, vai vir no mata-mata. Então assim, não tem como a gente colocar eles para o duelo de amanhã. Então, dito isso, vamos fazer essa análise e eu convido vocês a nos acompanharem. Mas antes de mais nada, pessoal, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha. O canal de João Paulo Castro também eu vou deixar aqui na descrição. Ele tem feito algumas análises bem legais, como por exemplo do campeonato estadual. Ele acompanhou o jogo aí entre Potiguar e ABC, aquele assalto, né, João? Mas, enfim, se vocês quiserem dar uma olhada, vai lá no canal de João Paulo. Preparado, João? Vamos lá. Então vamos embora. E a gente já começa com um belo de um duelo, cara. Duelo de alas, João César contra Ednei Bahia. E só para enfatizar, a Nani, né? O João César que participou dos últimos anos do projeto do Ceará Futsal, inclusive campeão de Copa do Brasil, de Taça da Liga. E já o Ednei, ele fez uma mescla, teve uma participação também durante a pandemia, junto ao Futsal, também no X1, né? Então, verdade. Assim, cada um vivenciou o seu projeto diferente, digamos assim. Mas já começando com o voto, eu voto no João César. Vamos fazer o seguinte, João Paulo. Como nós não estamos no número ímpar aqui, né? Caso a gente empate na votação, a gente chega num consenso numa boa. Um de nós dois vamos ter que ceder, beleza? Beleza. Então seu voto é no João César, o meu também, só que eu faço as minhas ressalvas ao grande jogador que é o Ednei, gosto demais dele. Só que assim, a gente tá falando de um cara que, além de ter história no futsal do campeonato de blocos, né, João Paulo, como um todo, é um cara que eu sou muito fã. Então... E que para muita gente, só para enfatizar a nível de informação para todos que estamos acompanhando, Ednei não é pernambucano, ele é baiano, viu? Ele é baiano, mas... Criou essa identidade, né? Exato, né? Tem essa identificação com os pernambucanos e muita gente acha que ele é pernambucano, mas ele é baiano, viu? Então vamos para o próximo duelo. Bochecha contra Luciano, mais um duelo de alas aí, rapaz. E agora, João Paulo, hein? Eu vou com o Luciano, né? A gente sabe, reconhece e é testemunha do projeto do Luciano. A gente está falando de um cara que até o ano passado estava jogando a Liga Nacional, inclusive o principal estadual de futsal, que no caso é o Paranaense. Ele tinha mercado para permanecer no Sudeste, mas em um projeto também, até mesmo para representar a sua cidade, que é o São João, ele vai retornar para disputar o Cearense esse ano. E daí o seu vulgo, né, João Paulo? Luciano de São João, justamente por conta da cidade em que ele nasceu. Então eu vou... Fred, né? Mais conhecido. Verdade. Eu vou acompanhar o João Paulo nessa mais uma vez, também vou ficar com o Luciano. O Bochecha, a gente viu um recorte pequeno dele no campeonato de blocos, porém, como vocês podem ver, cara, é um jogador fantástico também, né? Jogador com passagem pelo Magnus, campeão pelo Magnus, vocês estão vendo aí na imagem ele beijando a taça. Então, assim, jogador por jogador, eu prefiro o Luciano. Rapaz, esse duelo aí é muito bom, João Paulo. Bob contra o Itamar, que é ala pivô, né? Mas assim, ele tem jogado muito como pivô pela galera da esquina. E aí, deixa eu começar voltando, João Paulo. Pois não. Bom, eu gosto muito do Bob, né? Um cara que já foi campeão aqui, inclusive. Mas assim, pelo momento, eu vou ficar com o Itamar, cara. Meu voto vai no Itamar. E assim, é muito difícil a gente escolher isso, mas eu vou ficar pelo momento, vou ficar com o Itamar. Não, levar em conta, por exemplo, o Itamar já veio em Areia Branca, participou de pelo menos uma partida. A gente não sabe especificamente, não é duvidando da qualidade do Bob. Todos nós somos conhecedores que o Bob sempre quando veio para a Areia Branca desempenhou o seu belo futsal, mas assim, o momento
O Itamar já veio para a cidade, já fez 3 gols, está na artilharia, na briga da artilharia. Então, na minha opinião, também fico com o Itamar, né? Quem já veio para a cidade e já jogou pelo menos uma partida. Perfeito. Outro duelo, outro belo duelo, hein, João Paulo? Outro belo duelo, cara. Esse daí, o vovozão Fred, que jogou até bem o primeiro tempo, porque assim, o recorde também do diferente foi muito pequeno, eles só jogaram um tempo. Contra Eric Danilo. Vai, João Paulo, joga essa bomba no teu colo aí, garoto. Anani, a gente conhece e somos sabedores da trajetória do Fred. A gente sabe que ninguém chega a uma seleção brasileira à toa, mas assim, prevalecendo no momento, a gente tá falando de um cara que o ano passado fez 16 gols. Lembrando que nosso argumento, João, é pro jogo de amanhã, né? Então é Exato, momento, não tem como a gente puxar só. Eu falei do João César, a história que o João César tem, mas obviamente que no momento ele não é nem um pereba também não, né, cara? No momento ele ainda tá jogando muito. E para concluir em relação ao Eric Danilo, ele fez 16 gols em 16 jogos pela Liga Gaúcha de Futsal no ano passado. Inclusive era o capitão da sua equipe na temporada passada. Então assim, a gente sabe muito bem a qualidade do Eric Danilo, no seu potencial de segurar a bola como pivô, também tem uma boa finalização. Na minha opinião, momentânea, eu fico com o Eric Danilo. Cara, olha, vai passar o Eric, mas eu vou deixar o meu voto no Fred, viu? Como a gente não tem como desempatar, mas assim, faço minhas ressalvas. O João Paulo tem belos argumentos aí, eu concordo por isso, João Paulo, que eu não vou fazer essa guerra aqui, eu vou deixar o Eric Danilo passar, porque, como você falou, né, um cara que fez a quantidade de gols que ele fez, vive o momento que ele vive, não é qualquer jogador. Eu entendo que o Fred tem toda uma história, mas pelo momento vai passar o Eric Danilo. Eita, João Paulo, e olha, vai ser lambão aí, né, João Paulo? A gente vai votar no lambão, mas, cara, não podemos ser injustos com o grande goleiro que é o Eric, cara. O Eric, ele tem apresentado um futsal do mais alto nível debaixo da baliza. E fala você, João. Rapaz, Alana, interessante que até eu costumo dizer que se não fosse o Eric, em determinados momentos na final da última edição, em 2020, o FEINS era campeão com um placar elástico, viu, digamos de passagem, né? A gente vê da qualidade que o Eric tem, a importância que ele teve, não é à toa que o bloco foi atrás dele novamente para estar presente nesse projeto desse ano, mas assim, a gente conhece também todo o potencial que o Lambão tem, a representatividade, né? A gente sabe de tem uma... pra gente não ser injusto, no título do É Diferente, se não fosse o Lambão também, cara, tinha pulado, pode ter jogado no mato esse título aí do É Diferente. O que o Lambão fez foi coisa assim, o bagulho foi sinistro mesmo, cara. E a gente vai recordar que o Lambão não jogou a final, né? Não jogou a final. Ele quis ir apresentar o Ceará na época, né? E aí, pra quebrar meu argumento, né? Que eu disse que o cara carregou. Mas assim, eu falo muito da campanha que foi incrível mesmo, cara. A gente viu que o É Diferente não vinha jogando isso tudo, esteve ali beirando a eliminação contra os Brutos nas quartas. Nas quartas, os Brutos teve uma cobrança de pênalti desclassificada e eliminar o É Diferente. E o Lambão pegou a cobrança, foi lá, fez o chute dele e na sequência o chute na trave e o É Diferente acabou se classificando nessa campanha do título. E só para enfatizar, Nana, a conexão que o Lambão tem com o bloco É Diferente, como você enfatizou, tinha grandes jogadores, mas assim, a gente lembrar a campanha do É Diferente, a gente lembra muito de atuações individuais do Lambão naquela ocasião. E eu tiro o chapéu pro Lambão, cara, por 2 motivos. Quem acompanha o Campeonato de Blocos há muito tempo sabe que ele foi durante anos, muito tempo, ele foi reserva do Ilbério. Então assim, ele era aquele cara, cara de nerdão, cabelo chanelzinho. Aí, cara, quem esse maluco aí nem nunca entra, ele sempre tava lá no banco, ninguém sabia como era o futsal dele porque ele não entrava. Era reserva de um cara lendário aqui também, né? Ilbério tem história, um goleiro que fazia muitos gols. E depois veio o Matheus, né, cara? Que curiosamente o Lambão era reserva do Matheus também, no Deputados. E aí veio algumas temporadas absurdas dele, ganhou respeito na quadra mesmo, jogando. E hoje tá aí, cara. Um dos grandes goleiros da história do Campeonato de Blocos é o Bruno Lambão. E você lembrou, Nando, de Ilbério. Quem conhece e viveu o momento do Ilbério aqui em Areia Branca na competição, a gente sabe da grandeza e o histórico do que é Ilbério. E atualmente, esse momento que o Lambão vivencia no campeonato, principalmente nos últimos anos, a gente até esqueceu, digamos assim, do que... Sabe que eu tenho uns traumas? Na competição. Eu, como torcedor do Sol Resto, eu tenho uns traumas do Ilbério, cara. O Ilbério foi um dos grandes carrascos que eu tive, assim, junto com o Wendel, o João César, mas a sensação, eu, adolescente lá no ginásio, João Paulo, que me passava era que ele não tomava gol. E ele ria, né? Ele era debochado, assim, ele defendia com o peito, gostava de fazer firula. Ele brincava de agarrar, uma coisa assim, e eu tinha raiva, obviamente, né? Se você torce pra ele é uma maravilha, se você torce contra, e o Lambão era reserva dele, com méritos também, né? Não tô dizendo que era injustiça o Lambão ser reserva dele, mas, pô, cara, a história do Lambão é incrível, então tiro meu chapéu pra ele, e tá aí hoje, escreveu o seu nome na história do Campeonato de Blocos. Talvez hoje, não vou dizer que ele tem mais história que o Ilbério, não, acredito que não, mas assim,
Tá chegando. E aí um duelo caseiro, João Paulo, porque a gente tem 2 jogadores de areia branca no regulamento, tem que ter no mínimo 2 jogadores de areia branca na equipe. Então, curiosamente, nas 2 equipes temos um goleiro e 2 jogadores de linha, que são da mesma posição, graças a Deus nos facilitou nisso. Então a gente resolveu colocar aqui esse duelo, até mesmo para dar uma balanceada nisso aí. Temos o goleiro Renato e o goleiro Giuseppe. O Renato representando é diferente, reserva do Lambão, e o Giuseppe reserva do Eric. Pode ser que o Giuseppe, não sei como vão fazer, caso o Neto venha, eu acredito que o Eric não virá, né, João Paulo? A gente está nessa expectativa, mas assim, como a gente não tem a certeza que o Neto virá amanhã, então a gente colocou o Giuseppe contra o Renato. Vai lá, João. E sem contar que Giuseppe tem uma experiência muito grande, né? Que muita gente pode dizer, experiência de municipal, de interestadual, Conta. a gente sabe, não conta muito bem, né? Giuseppe tem um chute muito forte, coisa que o Renato já não tem, né? O Renato tem uma dificuldade de sair jogando com os pés. Giuseppe tem uma qualidade de ser uma espécie de goleiro-linha também, né? Dito isso, gosto muito do Renato aqui no meu local, mas nessa aí eu vou ficar com o Giuseppe por tudo que o João Paulo falou e por ter mais arsenais, assim, vamos dizer. O Giuseppe ele talvez seja um goleiro mais completo, um goleiro maior e tudo. Para o futsal, eu acho que ele é um goleiro mais completo do que o Renato. Mas Renato, cara, você ressalva aí de tudo isso, você também não fica atrás e parabéns por estar aí na disputa, né? Vamos pro próximo. E outro belo duelo, hein, João Paulo? Esse duelo eu gosto demais, cara. Cabecinha é o bailarino vulgo Nay Anderson contra Kainan, cara. Um é ala, outro é ala pivô, mas assim, os dois têm um estilo muito parecido, né? E os dois têm quase a mesma idade, o que... Acho que Cabecinha é um pouco mais velho. Anos aí. Assim, não deve ser tanta coisa assim também não, né? E são 2 caras que vivem um belo momento, João Paulo. E aí? Assim, a gente vê que o Kainan teve um crescimento muito grande, né, através de experiências que ele vivenciou, né, juntamente com outros atletas, especialmente atletas profissionais. Kainan fez um belíssimo estadual de futsal do ano passado, do nosso estado. Então assim, a gente vê que o Kainan conseguiu sair aquela dinâmica que muita gente dizia, Kainan não costuma jogar jogos grandes. E ele provou isso, vem provando cada vez mais. Então assim, o momento, frisando o jogo de hoje, eu vou de Kainan, na minha opinião. O Cabecinha ele é mais habilidoso, só que assim, eu acho que o momento é todo do Kainan, cara. O Kainan, ele, por ser mais jovem, ele ainda tem mais gols no campeonato de blocos do que o Cabecinha. Lembrando que o Kainan estreou pelo Solreste naquele ano que ele era reserva e marcou 2 gols já na estreia, né? Um de pênalti e outro, a bola sobrou, fez. E assim, ele tem acumulado boas atuações. Eu acho que falta pro Kainan, cara, entrar numa rotação quase como aquela que Lucas e João Filho entrou, né? Exato. Numa equipe em que dá para brigar, não é nenhuma equipe de estrelas, mas que ele vai estar na rotação, ele vai entrar todos os jogos, ele vai estar ali disputando e ganhando experiência. Eu acho que falta isso. Eu acho que não é ainda esse ano com a galera da esquina. Eu acho que a galera da esquina fez um investimento para o Kainan ficar ali e entrar quando o jogo estiver resolvido. Mas dito isso, voto também no Kainan nesse duelo contra o Nay Anderson. Para a gente fechar, João, duelo de treinadores. Cleóbio Bastos contra o Neto. Um pernambucano, outro cearense. 2 escolas diferentes que têm um potencial muito grande. A gente reconhece e principalmente o campeonato está nesse nível através de atletas, de técnicos como esse que vêm de estados respectivos, como o caso do Ceará e também do Pernambuco. Mas assim, levando em conta o trabalho, né, já pela primeira vez chegando no campeonato, como foi o Cleóbio Bastos no último ano, conseguiu colocar o GE na final, né? É claro, a gente sabe que a final somente um ganha, mas assim, levando em conta o contexto, eu coloco, na minha opinião, o Cleóbio Bastos. Também, João Paulo, vou ficar com o Cleóbio Bastos, até pelo recorte que a gente teve aqui do Neto, muito pouco, até mesmo na competição ele só jogou um tempo, mas assim, dito tudo isso que você falou, eu concordo e eu também vou com o Cleóbio Bastos. Acho que é um treinador que hoje em dia está mais encorpado a sua equipe e a gente tem mais claro as ideias que o Cleóbio tem enquanto futsal, né? O Neto ainda não, eu estou esperando e eu acredito que amanhã vai ser uma grande oportunidade. Não sei quando vocês vão estar acompanhando esse vídeo, né? Então, pra gente amanhã, a gente está gravando na segunda-feira à noite, mas assim, a expectativa é muito grande desse confronto. Então, Paulo, ainda tem esse último duelo aqui que eu tinha esquecido, esses outros duelos, a gente vai ter que correr aqui por conta do tempo, viu? Gabriel contra Major. Gabriel, né? Gabriel. Migulha contra Rafinha. Migulha. Esse duelo é muito bom, cara. Eu vou no Migulha pelo momento, mas o Rafinha, cara, é um jogador de uma história fantástica aqui no campeonato de blocos. Então, é isso, João. Deixa eu só fazer o seguinte, João Paulo. Eu vou ter que... Deixa eu só vir aqui pra gente abrir aqui como foi que ficou o campinho. Vamos lá no nosso campinho. Vamos voltar aqui. Deixa eu abrir. Bom, ficou assim, João Paulo. Viu? Lambão, o treinador Cleóbio Bastos, né? Goleiro Lambão e o Giuseppe, né? Fruto da casa. Luciano, Migulha, João César, Eric, Kainan, o Itamar e Migulha. Então ficamos aqui com duelo diferente.
2, 3. Exatamente, 3, né, João Paulo? Exato. E aqui, tirando o treinador, né, e os garotos aqui, Kainan e José, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 jogadores da galera da esquina. Dito isso, vai dar diferente amanhã. Quer apostar? Só para queimar nossa língua e a gente ir passar na nossa cara? Mas aí a gente viu assim, são opiniões, né, minha e do Anan, tecnicamente falando, de todo o histórico, principalmente o momento que ambos vivenciam, né, nas suas respectivas carreiras. Mas assim, Nando, dito isso, a gente vê que o ginásio amanhã vai mexer, né? O ginásio amanhã vai tremer, digamos assim, na prática. Vai ser um grande jogo, vai atrair o público, sem sombra de dúvidas. Quem vai estar no ginásio, Nando, amanhã não vai dizer que assim, eu fui pro ginásio só para ir prestigiar atletas profissionais, não. A gente vai ver cada emoção que vai estar presente. A definição também do grupo A, a gente não se sabe quem vai ser o líder e o vice-líder. Palpite para amanhã? Rapaz, é equilibrado, viu? 5-5, meu palpite amanhã, viu? 5-5, tranquilo, 5-5. E vamos voltar aqui, João, para a gente encerrar esse vídeo de hoje. E mais uma vez, João Paulo, agradecer por você ter compartilhado aqui esse vídeo comigo, ter vindo aqui participar. E é isso, esperar amanhã, tem mais vídeo pra gente fazer aí uma análise bem legal sobre esse jogo de amanhã, perfeito? Vamos fazer o seguinte agora, pelo seu canal a gente pode fazer das quartas em diante, fazer um mano a mano, pode ser? Pronto, pode ser então, combinado. Show de bola. Valeu, João, até a próxima e valeu por terem acompanhado aqui mais um vídeo. Se inscreve, deixa seu like, compartilha e é isso, viu? Nos ajuda a crescer cada vez mais para levar esse conteúdo para vocês. Valeu! Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, aproveitando véspera de um grande